Olha, além de pensar no bem do nosso planeta, esse quadro sempre traz ideias para você reaproveitar materiais que você tem em casa. Você cria uma peça nova e ninguém diz, às vezes, do que ela foi feita, viu? E a Valdirene é especialista nisso, não é, Val? A Sim. transformar as coisas. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Como sempre, um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, Val. Hoje você vai transformar caixas de leite, utilizando gesso, e transformar aí esse lindo vaso decorativo. Olha que bonito que fica. Sim, fica muito bonito. Maravilhoso. Vamos começar, Val? Vamos começar, porque o passo a passo é longo. Então vamos lá. Para começar, vamos utilizar um molde. Tá. Esse molde aqui, ele está disponível. É só Certo. imprimir no tamanho normal e cortar. Tá. Cortou o molde, vai passar ele para a caixinha de leite. Uhum. Aqui a minha caixinha de leite já está limpa, higienizada. Certo. E aí vai marcar o molde. Você abre então a caixinha de leite, Eu abro, higieniza. higienizo, tiro toda a gordura da caixinha. E o molde, ó, ele é pequeno, então um único molde, ele cabe 2 vezes na caixa de leite. Ó, aqui cabe um, Tá. aqui já dá para colocar um outro molde. Aí 3 caixinhas já é o suficiente para cortar todos os moldes. Perfeito. Cortou os moldes, vão ficar assim, A gente precisa de 3 partes, é isso? 6 partes. 6. Tá. Aí eu vou mostrar como montar os moldes. Aqui eu só tenho 3 partes porque eu já tenho ele montado. Ótimo. Então eu vou mostrar como montar. Fez essa parte, já dá, o vaso já está quase pronto. É mesmo? Que é a estrutura porque dele. é a estrutura do vaso. Tá. A parte brilhante sempre com a parte brilhante. Então vai colocar aqui, ó, a parte Olha aí, a brilhante. gente falou de leite, mas pode ser de suco, né? Pode ser de Tô suco, vendo que essa esse aí que aqui você é tem de suco. suco. E aí vai pegar a fita crepe comum mesmo, não precisa ser nenhuma fita crepe especial. E vai começar a prender essa caixinha uma na outra. Eu Deixa eu te coloquei ajudar. aqui, já separou. Você vai precisar mais? Essa fita crepe é boa, hein? Ela é boa. Você quer que eu corte mais pra você? Não precisa, Precisa? que eu só vou Tá. mostrar aqui a estrutura mesmo. Uhum. Que aqui, ó, prendeu a fita crepe Ah, e aí vai prender do início até o final. tá. Aí abriu, vai encaixar a outra parte brilhante. Certo. E vai fazer o mesmo processo novamente, encaixando toda a fita crepe. Ótimo. Dessa forma, você vai, depois que você encaixar a última parte, que são ao total 6 partes, Uhum. você já vai ter a base do vaso. Olha que legal, gente. Que interessante. E A fica base- bem estruturado, ó. Isso. Que legal. A base do vaso tá aqui. O fundo, para colocar o fundo, é só pegar ele, colocar aqui em cima, Tá. desenha na própria caixa de leite mesmo, recorta e vai colar igual colou a parte de cima. Ótimo. E essa aqui é a base do vaso. Agora tem que dar resistência para esse vaso. Uhum. Para dar resistência, eu vou utilizar o gesso, porque o gesso é bem fácil de trabalhar e ele tem uma secagem rápida. E hoje as pessoas estão procurando muito por vaso feito com gesso, por essa facilidade da secagem ser rápida E também mesmo. porque ele fica leve, né, Val? Fica leve e fica bonito. Uhum. Aí para preparar o gesso tem um segredo. O segredo para preparar o gesso é você usar a proporção certa. Tá. A proporção correta do gesso é sempre 1 medida de água para 2 medidas de gesso. Tá. Então aqui eu tenho um copinho, eu vou colocar meio copo, porque aí vai ser meio copinho para 1 copinho inteiro. A proporção sempre vai ser essa. Tá. Se você utilizou 1 medida de água, você vai utilizar 2 medidas de gesso. Independente do tamanho do seu copo, o material que você estiver utilizando. Então esse é de 200, coloquei 100 ml de água, 200 ml de gesso. Ótimo. O gesso, ele é muito bom de trabalhar, só que ele tem que fazer da maneira certa, que é utilizando essa proporção correta, Uhum. e ele tem que ser acrescentado assim, primeiro a água e depois o gesso. Você vai acrescentar devagar, não pode colocar muito Tudo de uma rápido, vez. tudo de uma vez. Não pode colocar o gesso e depois misturar a água, que dá erro. O certo é assim. Ah, é? Até a ordem? Até a ordem, tem que ser essa a ordem exata.
Aqui a Eu não sei água... porquê, mas eu iria colocar primeiro o gesso, depois a água. Não, Nem a gente tem vai que... fazer uma massa? Sim, ele é um gesso lento, então Tá. você tem que deixar ele trabalhar sozinho. O gesso aqui, ó, você É vê que ele ativado com água. puxou todo o gesso, a água mesmo vai puxando o A gente gesso. já tá vendo ali. Aí, enquanto você não mexer, ele vai ficar aqui, Uhum. intacto. Ele não vai começar o processo de endurecimento. Certo. Então, você deixa tudo preparado do lado que você vai precisar. Eu vou utilizar aqui para começar um pincel. Tá. Aí, deixa do ladinho. Aí, você dá uma mexida de leve. Não mexe muito, porque quanto mais você mexer o gesso, mais rápido ele seca. Ah, é? Mais rápido. Põe o selo Super Dica aí, ó. Olha quantas dicas nós temos. Aí, aqui, ó, eu mexi só um pouquinho. Super Dica! E já vou começar a trabalhar com esse gesso. Ah, é pouquinho que você mexe. Só um pouquinho, porque o gesso, a água já puxou todo Faz ele. muita diferença você deixar Faz. ali. E ó, não tem bolinha, ó, tá vendo? Isso vai fazer com que, até se você for fazer um vaso de gesso Deixa eu ver. daqueles Olha. completo, não fique bolinha no teu gesso. E já tá todo diluído. Já tá todo diluído. Que legal, Aí aqui, pra Val. Não fazer sabia esse disso aí, não. vaso, pra fazer esse vaso, Sarinha, vamos... já sei onde eu errei naquela luva lá. Que eu fiz uma luva aqui com os dedos de gesso. Que quebraram os dedos. Tá Foi aí, por ó. conta de eu não ter feito esse processo. Aqui o gesso tá bem fininho, Tá. então você vai começar passando ele aqui no vaso. Ótimo. E aí esse processo você vai conseguir, porque Tá. não misturou muito, então o gesso vai demorar mais para endurecer. Tá. Aí você vai começar a passar devagarzinho, São passa várias com o camadas? pincel. São várias camadas. O legal é você não fazer um único vaso, você pegar e fazer 2 a 3 Uma ao linha de mesmo produção, tempo, uma né, Val? linha de produção. Primeiro corta a caixa. Isso. Monta os moldes. Porque aí, dessa forma, esse preparo dá para a primeira fase do vaso. Uhum. Aí você já passa em todos os vasos. Tá. Toda vez que for mexer com vaso de gesso, vaso de cimento, o ideal é fazer sempre 2, 3 peças ao mesmo tempo. Aí aqui ele vai secar. Se você tivesse mais 2, 3 peças, enquanto essa parte secava, você estava passando nas outras. Porque esse aqui ainda vai demorar para secar. Tá, E aí você vai passando camada por camada, camada por camada. certo. Depois da terceira camada com o pincel, aí não dá mais para passar com o pincel, porque aí ele já começa a ficar mais grosso. Tá. Aí você pode passar com uma espátula. Pode Perfeito. passar com uma espátula, até mesmo com um palito como esse aqui, ó. Porque aí ele fica bem mais retinho. Você pode estar passando. Eu vou colocar esse Certo. aqui embaixo. Põe aí. Ótimo. Você precisa de alguma coisa? Vou pegar esse outro aqui. Ah, tá. Primeiro deixa eu passar Isso, aqui, né? quer limpar a mão? Aqui é o segredo, ó. Quem vai mexer com gesso, compra lenço umedecido Ah, para é? criança, porque ajuda muito. Aqui, esse aqui eu já fiz 6 camadas. 6 camadas? 6 camadas. Da Olha, terceira como já camada tá. em diante, ó, Ah, você pega o gesso, ele tá líquido, ó. Você pode ver que ele ainda tá líquido, uhum, mas não tá tanto. tá. E aí você vai passando, ó. Que legal. E o Val. próprio gesso de baixo vai Já absorve puxando aquela ele. água. E aí as camadas começam a ficar um pouquinho mais grossas, ó. Que E aí você- interessante. É bem legal. É muito bom Muito trabalhar legal. com gesso, principalmente depois que você acostuma e faz da maneira correta. Muito legal. Aí, aqui, esse aqui já tá com 6 camadas. Certo? Vai deixa secar de um dia pro outro, depois de fazer todas as Secar 6 bem, né? camadas. Vou tirar esse daqui. Aí, é hora de lixar o vaso. Você tem lixa aí? Tem. Tenho, tá aqui. Pra lixar, primeiro ó, lixa número 100. Porque ele fica bem áspero, ó. Tá. Aí vai passar a lixa. Se você tiver problema com o gesso, pó. com o pó, esse processo, eu não vou lixar aqui para não fazer poeira, tá? Esse processo você pode fazer dentro de uma bacia com água. Ah, é? Mesmo o vaso sendo de gesso. Aí você Ah. coloca dentro de uma vasilha com água e passa Pode a lixa. mergulhar o vaso? Isso, pode mergulhar o vaso na água. Dica! Super dica. E aí ele fica bem lisinho. Vou Aí até não passar. levanta Não o levanta pó. poeira, ó. Vou até molhar aqui o vaso.
Mas você pode colocar numa bacia mesmo com água. E aí você lixa, ó. Aí coloca a lixa na água e lixa o vaso. E ele fica, normalmente, até mais liso do que se você lixar só com a própria lixa. Olha Num que instantinho. ótimo. Olha aqui. Gostei, Val. Olha aqui o acabamento. Verdade. E bem rápido, né? Muito rápido, muito rápido. Muito rápido. Aí, depois desse processo, deixa secar por 7 dias. Não Deixa pode... eu pegar paninho pra você. Pronto. Aí é essa etapa aqui? Isso. Eu vou tomar cuidado, porque da última vez que a Val esteve aqui, eu derrubei o vaso no chão. Mas esse, por ser um vaso feito com a caixa de leite na parte de dentro, ele tá muito mais resistente. Ah, Não entendi. quebra igual o vaso de gesso comum. Que ótimo. Esse aqui Aí não a gente quebra. já vai pra pintura? Esse aqui já tá. Depois do processo, depois de lixado, ó, aquele vaso vai ficar assim, exatamente Lindo, igual esse. Lindo. Aí, para fazer a pintura, eu passei aqui a tinta amarela. Tá. Essa tinta amarela é uma tinta amarela de PVA, a base de PVA. Você pode utilizar tanto a tinta comprada como a tinta caseira, porque a tinta caseira, a maioria das tintas caseiras são feitas à base de PVA, então pode utilizar no gesso normal. O importante é você deixar o vaso secar por 7 dias antes de pintar, porque assim ele não vai descascar. Certo. Aqui você só pinta o vaso mesmo, né? Eu pintei só Nas com essa duas tinta demãos? amarela. Olha, 2 demãos, deixa secar, passa uma outra demão. E aí ele já pode decorar. Esse amarelo aqui é perfeito, mas como o gesso ele é branquinho, uma demão já cobre bem. Só que eu Sim, gosto verdade. de passar 2 demãos para ficar Pra bem garantir, bonito. E o bom do gesso é que se ele estiver bem seco, quanto mais seco o vaso, mais ele puxa a tinta. Ó, você pode ver que a tinta já está sendo Já tá. puxada pelo gesso. Verdade. Aí você vai fazer um trabalho com stencil? Para fazer essa decoração, eu utilizei esse stencil, ó. Coloquei aqui o stencil Tá. e utilizei Pincel. o pincel pituá que eu não trouxe. Agora que eu vi que eu não trouxe, mas É. dá para fazer com outro pincel, gente. É só ter cuidado. Eu não tenho aqui também, senão te emprestava. Não, é bom, porque nem todo mundo tem um pincel pituá, sabe? É. Ó, o segredo do stencil é esse. Pega um pouquinho de tinta, tira o excesso e vai dando leve batidinhas. Dessa maneira você não estraga o stencil. E não estraga a pintura. E é uma forma fácil de fazer essa decoração. Sim, Né, Val? você faz em todos os lados do vaso e fica bonito. Perfeito. E é uma decoração simples. Vamos pra flor agora, ó. Tira o excesso sempre, não pode deixar o pincel muito molhado. Olha lá. Ô Val, seus vídeos fazem um sucesso, hein? Ai, que bom, Você tá né? bombando, bombando. Sigam lá, Val, se vocês ainda não seguem. Sigam lá nas redes sociais, a Val no YouTube, no Facebook, no Instagram, para vocês verem as incríveis ideias que ela traz. Vamos mostrar ali o Vou resultado? mostrar Ó, o olha resultado aqui, final. olha aqui. Ó. Ah, que lindo. Depois você inverniza? Pra deixar o acabamento brilhoso, eu passo uma laca brilhante. Tá. E aí daí ele dá fica, esse brilho. fica um acabamento brilhoso e ainda protege o vaso. Quero demais.